Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa? Dessa vez para falar de Marvel, os filmes da Marvel, as fases da Marvel, as cores da Marvel. O fato é que WandaVision acabou de estrear, mentira, não foi agora, né? Já tem uns 4, 5 episódios, tá saindo por semana. Veio junto com o Disney Plus, né? Que a gente chegou aí no nosso país já com promessas grandiosas. Tirou todos os filmes da Marvel de todos os outros catálogos, não tem na Netflix, você não encontra em lugar nenhum, só na Disney Plus. E isso, né, faz com que eu pergunte pra vocês. Vocês assistiram todos os filmes antes de começar a WandaVision? Vocês vão assistir antes de ir pro Soldado Invernal? Não, como é? Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, não é? Tá rolando muitas notícias sobre o que vem aí pro futuro da Marvel. O WandaVision tá arrebentando, não existe uma pessoa xingando ou falando mal. Nem os mais haters mesmo não estão conseguindo falar mal ainda da série. Então tá bem animador, tá bem interessante. Apesar de eu não ter assistido, por quê? Porque eu estou assistindo os filmes da Marvel primeiro. Eu tô assistindo a fase 1, 2, 3, 4 até chegar na WandaVision porque eu quero me emocionar. Eu quero assistir, chorar e dizer, olha, pobrezinho da Wanda. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu assisti os filmes da primeira fase 1 de Avengers, de Vingadores de Universo Marvel. E eu queria comentar rapidamente, eu vou fazer isso até começar a assistir WandaVision. E como eu falei pra vocês, assisti essa primeira fase e eu achei um site onde eles te dão mais ou menos uma ordem do que seria ideal, né? Uma ordem cronológica e uma ordem de lançamento. A ordem de lançamento, pra quem não lembra, compete para fase 1 Homem de Ferro, lá de 2008, Homem de Ferro 2 de 2010, Thor de 2011, Capitão América, o Primeiro Vingador, também de 2011 e termina em Os Vingadores de 2012. Essa seria a ordem de lançamento dos filmes da Marvel, né? Se você quiser seguir a ordem cronológica, então você começa com Capitão América, Primeiro Vingador, Capitã Marvel, o Homem de Ferro 2, Thor e então Os Vingadores. Né? Essa seria a fase 1 cronologicamente, digamos assim, porque a história da Capitã Marvel então se passa depois do que seria a história do Capitão América, né? Capitão América na Primeira Guerra Mundial, Capitão Marvel é ali anos 90. E é assim, o que eu assisti o Homem de Ferro e Capitão América até os Vingadores. Eu assisti esses, pulando o filme do Thor e não assisti o filme da Capitã Marvel porque ele ainda tá muito fresco na minha memória, porque eu assisti há não tanto tempo assim. E eu tenho que dizer que a primeira fase da Marvel, ela realmente foi um marco do ponto de vista tecnológico, porque, sabe, todo o primeiro filme ele é muito bem feito. Tipo, claro que a gente já tinha alguns filmes de super-herói antes que eram bem feitos, né? A gente já tinha o Incrível Hulk, que, querendo ou não, revolucionou um pouco na época. Eu particularmente não acho, porque eu nunca fui, né, dessa área de criticar as animações, efeitos especiais, apesar de a gente ficar mal acostumado com os filmes da Marvel. Mas no Homem de Ferro ficou bem interessante, ficou muito bem feito, é uma ideia muito bacana. Mas, a verdade seja dita, o primeiro filme do Homem de Ferro é muito ruim. E é muito ruim no sentido de roteiro, porque não faz sentido. Tem até uma cena icônica que todo mundo, tipo, marcou, virou realmente o símbolo, né? Que é o Downey Jr. como Tony Stark falando pra imprensa na metade do filme. Sim, acho que no final, na verdade, no final do filme. Sim, eu sou o Homem de Ferro e é isso aí, eu sou um super-herói. E, cara, nada faz sentido nesse filme. Do tipo, claro que o roteiro em si faz sentido na questão de ele era um cara que vendia armas, até descobrir a realidade das armas, ser tocado pela, digamos ali, pela realidade da coisa e tentar mudar. Mas é um roteiro super básico, é super, assim, tem até falhas, sabe? Não faz sentido o vilão final, não faz sentido a luta final. Essa frase, quando você assiste o filme, você termina o filme se perguntando, tá, e por que ele falaria isso? Ou por que ele falou isso? Não faz sentido. Mesmo que você falhar porque ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa que se acha, sabe? Não faz sentido. Literalmente nada encaixa com nada. Mas obviamente o filme passa porque é o Homem de Ferro e o Homem de Ferro é massa, digamos assim. E aí a gente vai pra Homem de Ferro 2, que aí sim, pra mim, é um excelente filme. O roteiro é todo encaixadinho, as crises estão todas bem feitinhas, a pseudociência de ter um negócio que tá envenenando ele, mas aí do nada a SHIELD consegue controlar, e aí ele tem que criar um novo elemento. É muito fantástico, é muito super-herói,
mas funciona bem direitinho, sabe? Funciona realmente no sentido de que você não se sente confuso e não se sente enganado pelo roteiro, você não sente que nada tá sendo forçado demais. E como tava tudo no começo ainda, você percebe, né, esses acenos a SHIELD, a Romanov, enfim, o próprio Coulson, né, que vai ser muito importante nos Vingadores. Então é muito interessante pra mim. Homem de Ferro 2, ele é o melhor filme pro Homem de Ferro, né, nesse sentido. Até o vilão funciona, é bem interessante. E aí quando a gente parte pra falar do próprio filme do Capitão América, ele tem cenas que eu acho incríveis, no sentido de que, tipo, aquela cena da granada até hoje eu acho muito foda. As cenas de ação são muito interessantes, mas ele é um filme que, se você for reassistir, você vai achar ele um pouquinho maçante, ele cansa um pouquinho, sabe, o ritmo, tanto que você fica confuso porque em determinado momento é só corte de cena de ação. Assim como futuramente a gente vai ver no início do Vingadores da Era de Ultron, se eu não me engano, tem só uma grande cena de ação que é pra poder fazer valer a pena e todo mundo dizer que tava esperando muito tempo por isso. Mas é uns cortes de cena de ação meio estranhos. E pra compor o universo ele é perfeito, mas no sentido de realmente a história bem feitinha, ele é um pouquinho complicado. Mas ainda na questão do Capitão América, ele que vai dar o tom também e vai iniciar a ideia das Joias do Infinito e por aí vai, ele também acaba servindo para certas discussões que eu falei depois, que é a própria questão do patriotismo exacerbado americano, essa loucura inteira do militarismo, né, e por aí vai. Então, apesar de ser um filme bacana e que eu ainda assim consigo me divertir, querer assistir, eu não consigo deixar de pensar em vários problemas que ele acaba acarretando e trazendo por si próprio, né? E aí nessa brincadeira toda, como eu falei, eu vou pular Thor, porque basta você ver a cena do encerramento dos créditos de Homem de Ferro e de Capitão América que já vale a pena. Eles comentam rapidamente a questão do Thor e é o suficiente, sério. Não precisa assistir Thor, pelo menos o Thor 1 é bem chatinho, enfim. Mas indo direto pra Vingadores, né, lá de 2012. Mais uma vez, é outro filme que é um marco enorme. Apesar de eu preferir muito a DC por ter mais, digamos assim, eu ser mais fã da DC em certas áreas, eu acho que essa reunião dos super-heróis foi muito interessante, foi muito incrível. O roteiro, eu tenho que dizer que infelizmente ele também é confuso. E ele aproveita muito das cenas do só porque sim, sabe? E eu sinto que isso vai ser corrigido agora, que vai vir uma série do Loki, vai vir outras séries que vão meio que se preencher, entrar nos espaços que ficaram ali, nos próprios buracos de roteiro, né, que tinham nesses primeiros filmes, porque obviamente ninguém sabia até onde as coisas iam dar certo, então tinham sim muitos pequenos furos, pequenos probleminhas, né, acontecendo ali, e eles conseguem, digamos, agora eles vão conseguir, no caso, resolver esses problemas, mas que na época, e até reassistindo, você se sente um pouco incomodado. Primeiro, porque o Loki, o plano dele é mirabolante demais pra você conseguir imaginar que era um plano, e aí mesmo que você use a desculpa de que era o Loki, que era isso, que era aquilo outro, você fica, cara, é forçar um pouco a barra do as coisas vão acontecer de tal maneira, porque simplesmente acontecem muitas coisas no filme que você fica, tá, mas isso é coincidência demais. E é claro que obviamente você não precisa explicar, um filme de ficção, um filme de super-herói, hominho lutando contra outro hominho, de capa, sem capa, vilões e por aí vai. Então, tipo, você não precisa ter essa questão da realidade, mas é porque o plano do vilão fica um pouco estranho, por assim dizer. Mas continua tendo cenas épicas, cenas maravilhosas, e infelizmente a cena que meio que pra mim foi um grande problema, que foi quando o Homem de Ferro lança a bomba, né, a bomba nuclear no espaço, e quando ele volta, né, eles aproveitaram esse momento para transformar em um trauma que vai ser acompanhado no personagem pelos próximos filmes. E no final do primeiro filme, desse filme dos Vingadores, ele não tá tão traumatizado, ele não tá tão pesado isso nele, né? Foi um trope que eles criaram depois pra essa ideia do trauma, pra essa ideia do, né, até do que é o que vai motivar o Ultron, vai motivar outras ações dele, né? E acabar lá em Guerra Civil, talvez, mas que eu particularmente não gosto dessa escolha. Eu acho ela complicada, até porque é muito, sabe, é muito superficial. O cara já fez coisas piores, sabe, e pra você criar esse momento, eu não sei, eu não gosto. Acho que é uma das poucas coisas que eu não gosto de questão de elementos de roteiro, né, que vão continuar depois. Mas eu adoro, tem cenas épicas, né, como a do próprio Hulk. Todas as vezes que o Hulk aparece são muito boas, são muito interessantes. O Bruce Banner é muito bom.
Então isso é muito interessante, até porque o Hulk é um dos poucos personagens que eu sempre conheci, né? Desde jovem, desde criança eu lia, acompanhava os desenhos. Então é um personagem que a gente conhece um pouco mais, pelo menos eu conheço um pouco mais. E é muito bom ver aquela versão dele, aquela tradução dele, é muito interessante. E ele tem até alguns acenos para o que vai ser depois, alguns conflitos com o exército que acontecem no Hulk, digamos, tradicional. E que talvez agora vão acontecer mais ainda com a possibilidade de séries e por aí vai. Muita gente fala mal do Hulk que apareceu lá em Ultimato, por aí vai. Mas eu gosto muito. E, de maneira geral, Vingadores é um ótimo filme, mesmo tendo essas galhofas que todo mundo reclama, como o Gavião Arqueiro sendo um cara que atira flecha no meio de uma guerra intergaláctica, cenas como a Natasha simplesmente pulando e matando os bichos e controlando uma navezinha espacial. Então, tipo, são as galhofonas, são uma farofona meio louca, mas que é legal. E mais uma vez, eu não sei se você que assistiu o filme ou que você não tá lembrando do filme, é bem estranho você conseguir imaginar a importância do Capitão América quando você vê esses filmes, porque ele não é tão importante. Tipo, ele assume uma posição de liderança que é muito boa, mas demora tanto pra ele fazer essa chamada, falar e finalmente tomar essa posição, que é muito incômodo, porque até o, sei lá, 90 minutos de filme, ele tá só no chão, ali passando pelas ruas e batendo nos monstrinhos que aparecem, porque fora isso ele não tá fazendo mais nada. E é muito estranho, porque você espera um Capitão América mais ativo, né? Mas, enfim. Mas de maneira geral, a primeira fase da Marvel, ela é muito boa, ela é muito interessante, vale muito você reassistir. Era muito difícil pra mim reassistir alguns filmes como esses, que eu acabo lembrando mais vividamente, porque são coisas que eu gosto muito. Mas tá sendo uma experiência muito bacana reassistir, pra criar o hype pra novos produtos. E eu aconselho você também reassistir para que a gente possa criar novas opiniões, novas ideias e discutir também, né? Lembrando que tem mais algumas coisas que eu tô assistindo que eu quero trazer também para comentar. Algumas coisas que eu tô lendo e novas produções que estão vindo aí. O fim de Black Clover, eu acho que vou fazer um episódio só de notícias para que a gente comente o fim de Black Clover, que é um dos animes que eu já escrevi texto, que eu tô sempre compartilhando, que eu acho que vale muito a pena, porque ele supriu muito, né, a falta que Naruto fez, e por isso eu acho muito relevante. Então, essa foi a minha análise, comentários e revoluções, brigas em relação à primeira fase da Marvel. Vou começar já a assistir a segunda fase, para que a gente possa fazer toda essa jornada até chegar no WandaVision e nas séries que estão vindo, e que façam um review interessante. Vou chamar outras pessoas para comentar também. E eu quero saber de você, se você assistiu, se você não assistiu, se você pretende reassistir, vai dar uma pausa em WandaVision ou vai assistir enquanto assiste WandaVision, quero saber. Então lembra de seguir lá no Instagram, @conversaessa, e também comentar no Twitter, Bruno Petrajano. Tá bom? Então simbora. Lembra também de mandar um e-mail. Lembra sempre de mandar um feedback. Manda lá, vai no Instagram, tem um e-mail, tem tudo bonitinho. E simbora. Toca a música. Tchau.